Queridos, é com alegria que eu quero vos cumprimentar com a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor Cleber Felizardo e mais uma vez tenho a honra de estar com os irmãos para juntos estudarmos a nossa lição dominical, lição de número 3, que será comentada neste domingo, dia 21 de abril de 2019, com um sugestivo título Entrando no Tabernáculo. E vamos iniciar falando do pátio, chamado também de átrio, onde o povo ele se reunia para adorar o Senhor. O texto áureo da nossa lição é Eu sou a porta, palavras de Jesus em João capítulo 10, versículo 9. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. A verdade prática, aquilo que a lição extrai para o nosso cotidiano, é a seguinte verdade: para entrar à presença de Deus no lugar santíssimo, o pecador deve passar por uma única porta. Jesus está fazendo alusão ao símbolo do tabernáculo, a porta de acesso ao lugar santo e ao lugar santíssimo, portanto, o lugar da presença de Deus, precisava passar por essa porta. A nossa lição, ela está subdividida em introdução e 3 pontos básicos. Primeiro, o pátio entre as tribos de Israel. Segundo, a construção da cerca do pátio. Terceiro, a porta do pátio e a conclusão. O escopo geral da lição traz o tabernáculo como o símbolo da obra redentora de Cristo em nosso favor. Então, a partir dessa aula, querido irmão e professor, nós vamos começar a detalhar esses símbolos que representam a obra de Jesus Cristo em nosso favor. Entrando no tabernáculo, passando pela porta principal e indo ao pátio, é o pecador se aproximando do Deus santo e justo. Lembre-se que a partir da primeira aula, nós aprendemos que a confecção do tabernáculo no meio do pátio, entre as tribos, era o desejo da imanência divina, Deus querendo se apresentar ao povo, se aproximar diante do povo e ter um relacionamento com ele. Então, quando o pecador passa pela porta principal e entra no pátio do tabernáculo, é ele se aproximando do Deus Santo, do Deus Justo, mas que quer um relacionamento com este homem pecador. O tabernáculo, ele era cercado por uma cerca que ficava no centro do tabernáculo. Êxodo 25 e 8. Deus queria controlar e ser o centro da vida espiritual, moral, social e religiosa de Israel. Percebam, Deus queria controlar e ser o centro da vida de Israel em todos os aspectos. Por isso o texto diz: eu habitarei no meio deles. A função do tabernáculo era representar a presença imanente do Eterno entre o povo
Deus almejava ser o primeiro lugar na vida do povo. Isso nos lembra o princípio do Evangelho de Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Assim como nós hoje temos que ter o reino de Deus, a presença de Deus em primeiro lugar em nossas vidas, da mesma forma, Deus queria que a nação de Israel aceitasse ser controlada por ele a partir da sua centralidade, aonde Deus seria não somente o fim de todas as coisas, mas a origem, o desenvolvimento e tudo mais. Havia no tabernáculo apenas uma porta principal de acesso, que ficava na extremidade oriental, medindo 2,5 metros de altura, de largura, por 9 metros de altura. Percebam que era uma porta muito grande e ela prefigurava profeticamente o Senhor Jesus Cristo, porque ele é o grande Salvador e a porta de acesso para Deus. Na antiga aliança já veremos que o pecador precisava de uma oferta e do sacerdote para fazer a mediação e levá-lo até Deus. No Novo Testamento, Jesus é essa grande porta. E ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Vai entrar, vai descansar, vai achar guarida, vai achar descanso, vai achar alimento, vai achar refrigério. Todas as mazelas da alma, elas serão radicalmente curadas e resolvidas quando você entra, quando o ser humano entra pela porta chamada Jesus. E a oferta hoje que nós precisamos depositar diante de Deus é o nosso corpo. Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, disse Paulo, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, buscando a Deus em primeiro lugar, é a consagração de todo o nosso corpo, nossa alma, nossa mente, nosso espírito, nossa consciência no altar do Senhor. Aquela grande porta, ela simbolizava o Senhor Jesus Cristo, o grande Salvador. Isto também nos ensina que o Evangelho da Graça, ele é cristocêntrico. Cristo é o único caminho de volta para Deus. Eu sou o caminho, disse Jesus. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele se coloca como o próprio Deus na terra. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A salvação não está em uma igreja. É óbvio que a gente precisa de uma igreja para comunicar a fé, para estar inserido na família de Deus, para ouvir a palavra, comer a palavra, entender a palavra e assim por diante, adorar o Senhor, oferecer o nosso culto. Precisamos de uma igreja, mas não é a logo, marca de uma igreja que salva um homem. O que salva o homem é o Senhor Jesus Cristo. A salvação também não está a salvação também não está em dogmas da igreja. A salvação está exclusivamente no Evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa porta, a lição detalha isso especificamente, ela foi feita de linho fino torcido, com 4 cores distintas: azul, púrpura, carmesim e branca. Cada uma dessas cores possui um significado na vida de Cristo. Ou seja, o tabernáculo está recheado de símbolos da obra redentora de Cristo, até nos seus mínimos detalhes. Isso vai ficar mais realçado a partir da aula que vem. A cor azul fala da origem celeste de Cristo,
o céu de onde ele veio. O Evangelho de João, o Evangelho escrito por João, melhor dizendo, porque o Evangelho é de Jesus e não de João, mas escrito por João, várias vezes o Senhor mostra a sua origem celestial, dizendo: eu vim do céu, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu e o Pai somos um, quem vê o Pai vê a mim. Eu sou, a expressão eu sou retrata a divindade dele. Ele fala de glórias que ele tinha na eternidade passada. Então o Evangelho de João retrata muito bem essa cor azul, na linguagem do tabernáculo, a origem celeste de Cristo. A segunda cor era a púrpura, que simboliza a realeza. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Até quando ele está sendo como é que diz a palavra? Ele está sendo interrogado, veio a palavra agora. Interrogado por Pilatos. Pilatos está dizendo assim: olha, as pessoas estão dizendo aí que você é rei, e eu quero saber se você é rei mesmo. E aí Jesus diz, João capítulo 18, eu para isso nasci. Aleluia! Então, a púrpura da realeza estava significando e ressignificando a vida de Cristo na terra. E posteriormente Paulo vai dizer que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. A terceira cor é o carmesim, que era vermelho, e profetizava os sofrimentos que o Cristo haveria de passar. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, homem que passou pela pior morte que um ser humano pudesse passar, que era a morte de cruz. Morreu como um criminoso, como um sórdido, como um lixo social. A cor vermelha estava retratando o sofrimento do Cristo. E por fim, a cor branca fala da sua perfeição. Lucas, quando escreve o Evangelho, a partir da sua perspectiva, ele mostra Jesus, o homem perfeito. Jesus, aquele que não tinha pecado, entre os pecadores, mostrando aos pecadores o caminho da santificação. O escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Na natureza humana do homem Jesus, não havia, na linguagem de hoje, o vírus do pecado. Ele era plenamente santo. Estou lembrando de Colossenses 2:9. Paulo diz que habitava corporalmente nele toda a plenitude da divindade. O próprio Deus, o Deus santo, cuja essência santa, estava habitando nele. Então essa porta de acesso, ela é rica no seu simbolismo, porque ela nos aponta a Jesus. O pecador olhava para a porta, era a única que havia, não tinha outra possibilidade da pessoa entrar no tabernáculo, teria que entrar pela porta da frente. Assim é a salvação, não existe outro caminho, outra possibilidade para o homem ser salvo, é apenas através de Jesus Cristo. Quando o pecador entrava no pátio, ele via dois móveis, que são os assuntos da aula 4 e a aula 5. Ele via o altar do holocausto e a pia de bronze. Esses móveis simbolizavam como o pecador pode restaurar a sua comunhão com o Criador. Vejamos, em síntese, o altar do holocausto e a pia de bronze, já que as duas próximas aulas nós vamos detalhar os seus significados. Antes de entrar no santuário, a fim de oficiar aos outros, preste atenção, o sacerdote oferecia sacrifício por seus próprios pecados. Chega um adorador que quer manifestar a sua devoção a Deus, ele está trazendo uma oferta,
E agora o sacerdote, antes de oficiar por esse indivíduo, ele precisa oferecer um sacrifício por seus próprios pecados no altar do holocausto, a fim de entrar ao lugar santo para oficiar a Deus. De alguma forma, o altar do holocausto, ele simboliza a cruz, onde Jesus derramou o seu sangue em nosso favor. A cruz, um instrumento de suplício de natureza romana, ele representa agora esse altar, onde um animal ele era morto para conectar o cristão do Antigo Testamento com o Criador. Na Nova Aliança, a cruz é a conexão entre a criatura e o Criador por meio de Jesus Cristo. Quando o sangue de Jesus derrama-se na cruz do Calvário, está perdoando todos os nossos pecados. Romanos 9, 22, o escritor diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Antes de entrarmos na presença de Deus, nós precisamos crer no sacrifício vicário de Cristo na cruz em nosso favor. Minha pergunta a você é: você já crê em Jesus? Você já entregou sua vida a Cristo? Instigue isso também na comunidade, professor. Domingo pela manhã, olhando nos olhos, você já entregou sua vida a Cristo? Você crê no sacrifício de Cristo? Após passar pelo altar, então, tanto o sacerdote quanto o adorador, ele precisava se lavar na pia de bronze, porque um sacerdote, ele não poderia entrar sujo no santuário. Tanto o lugar santíssimo quanto o lugar tanto o lugar santo quanto o lugar santíssimo, eles estavam cheios da presença de Deus. O sacerdote precisava se lavar para entrar purificado na presença de Deus. Isto fala do novo nascimento. Isso fala da regeneração, da nova vida. Os nossos pecados precisam ser lavados, precisam ser purificados. E a nossa consciência precisa estar de bem com Deus, a fim de que nós possamos chegar-se a Deus com o coração puro e oferecer a Ele o nosso culto. Que coisa maravilhosa é que o Evangelho produz ao homem uma nova vida. O pátio, falando agora do seu perímetro, ele media aproximadamente 45 metros de comprimento por 22,5 de largura, Êxodo 27, 18. Percebam que era um pátio grande. Esse espaço, ele fala da liberdade do Evangelho. Gálatas capítulo 5, Paulo diz que Cristo nos chamou para a liberdade. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Evangelho não aprisiona ninguém. O Evangelho, ele desamarra as nossas prisões. Ele abre as portas das nossas prisões. Porque quem aprisiona o homem é o pecado e Satanás. Cristo, através do Evangelho, ele nos liberta. Esse pátio, que media aproximadamente 45 metros de comprimento por 22,5 de largura, era cercado por uma cerca de 60 estacas de bronze com cortinas de linho fino branco, e eram duplas, uma costurada na outra, que formavam uma tela bem esticada e firme, de maneira
que não se podia ver nada do lado interno do pátio. Os encaixes tinham cordas e pinos, e os ganchos eram revestidos de prata. Cada uma desses detalhes da cerca é carregado de um profundo significado espiritual dentro do Evangelho. As estacas e as cordas simbolizam a segurança e a instabilidade produzida pelo Evangelho. Quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, nós não estamos entregues ao léu. Cristo cuida de nós. Ele produz estabilidade. Ele cuida de nós. Mas as estacas e as cordas também falam dos limites que o Evangelho propõe ao pecador arrependido. Percebam que ela circunda todo o perímetro do tabernáculo. Ela cerca, ela coloca um limite. Quando a gente entra para o Evangelho, nós temos agora limites. Nós temos liberdade, mas não libertinagem. E nós não usamos da liberdade, como diz Paulo em Gálatas, para dar ocasião à carne, aos desejos pecaminosos da nossa natureza. Nós mortificamos esses desejos na cruz de Cristo e passamos a viver ininterruptamente sob os efeitos do Espírito em nossa vida, cujos princípios estão na palavra de Deus. Então essa cerca, ela está nos mostrando que o cristão tem limite. O cristão, ele é diferente do mundo. Afinal de contas, nós estamos nos aproximando de um Deus santo, de um Deus justo, e que deixou escrito em sua palavra, tanto para os cristãos do Antigo Testamento, quanto para os cristãos do Novo. É uma regra áurea, um princípio imutável do Evangelho. Sede santo, porque eu sou santo. Ou seja, separem-se do pecado, da prática do pecado, e vivam em santificação. Concluindo, a santidade divina é como uma barreira que não permite ao homem entrar por si mesmo à presença de Deus. Porém, a justiça perfeita de Deus foi revelada no ato expiatório de Cristo, e nós temos acesso ao Senhor pelo seu sangue. Hoje esse Deus santo e esse Deus justo, ele disponibilizou um meio de fácil acesso até a presença dele, sem a necessidade de sacrifícios, sem a necessidade de um agente humano, um sacerdote, porque o seu Filho Jesus Cristo, o sumo sacerdote dos bens eternos, ô glória, ele morreu em nosso lugar, e através dele nós temos acesso a esse Deus santo. Queridos, eu te agradeço profundamente por esse momento que passamos juntos, estudando mais essa lição dominical, nessa videoaula. Se você gostou dessa lição, então compartilhe com seus amigos, inscreva-se nesse canal, ative o sininho, deixe o seu like, também coloque o seu comentário, é muito importante a sua opinião para o nosso canal. Desejo uma ótima aula e que Deus te abençoe.